Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, doutora Guta Maranhão. Nesse programa, apresentamos todas as terapias holísticas, energéticas, integrativas, que podemos associar à terapia moderna, tradicionais de saúde para o bem-estar físico e mental. Hoje eu tenho um prazer enorme de atender e receber meu grande amigo, Denis França, que é um fantástico terapeuta integrativo, mestre em Reiki, e hoje ele vai falar um bocado sobre o Reiki e seus benefícios na saúde física e mental. Tudo bem, Denis? Olá, tudo bom, Guta? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui nos ouvindo e assistindo. Primeiro, quero te agradecer pelo convite de participar aqui desse projeto maravilhoso, que eu já sei que é sucesso, porque quando fala em saúde e quando fala em despertar de consciência, são dois temas que super combinam e que a gente sabe que a nossa humanidade está precisando. Eu estou muito feliz de participar desse projeto e ainda mais com você, que é uma amiga maravilhosa e muito querida. Oh, meu amor, estou muito feliz aqui você comigo, isso sim. Me fala, Denis, seu momento com o Reiki, como é que começou esse seu despertar com o Reiki? E depois você me fala um pouquinho sobre o Reiki em si, me conta tudo. Bem, a minha história com o Reiki foi uma história muito surpreendente, porque eu nunca tinha ouvido falar no Reiki. Eu era espírita, kardecista, e até então eu sempre sentia eu tinha uma necessidade de estudar algo mais. Eu sentia que o espiritismo, né, eu passei toda a minha adolescência ali estudando, e eu sentia que, tipo, gente, tem algo mais além do mundo espiritual. E um belo dia, eu estava trabalhando e tive um acidente de trabalho. Eu torci meu pé na empresa, e ali eu tive que ficar 45 dias já com o pé imobilizado. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu era comissário de bordo nessa época, ou seja, viajava muito para lá e para cá. Também atividade física, que eu sempre gostei de fazer. E foi aí que, nesses 45 dias que eu tive que ficar de molho, eu fiz, bem, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que estudar, vou ter que ver séries, vou ter que ver filmes, enfim. E eu comecei a estudar muito e surgiram alguns vídeos sobre espiritualidade no YouTube. E eu encontrei uma terapeuta que ela falava muito tipo sobre energia, namastê. Ela tinha um bambu chinês sempre no cenário dela, parecido com esse teu aí atrás. E eu ficava assim, gente, que assunto interessante. E era uma coisa que eu não tinha noção que existia. E tipo, já estava com tempo disponível, e a gente sabe, quando a gente começa a estudar, a gente vai entrando num assunto, em outro. Aí eu comecei a estudar sobre energia, sobre campo eletromagnético, sobre chakras, mas até então eu não tinha ouvido falar sequer em Reiki. Passou-se o período, eu já estava quase me recuperando, voltando a trabalhar, e foi quando um amigo meu, ele fez, Denis, vem aqui em casa, que minha mãe está com saudade de você e tal, eu vou aí te buscar. Aí ele foi lá em casa, fomos na casa dele, e chegando lá, Guta, na casa dele, tinha uma amiga dele, que ela trabalhava com o mentor espiritual dela. E ela até falou, nossa, você quer uma consulta comigo? Eu fiquei pensando, eu não quero, não estou afim, vim só visitar aqui o pessoal. E a mãe dele insistiu muito. Eu falei, então eu vou começar, né, já que estão insistindo tanto, eu vou ali dar crédito ao trabalho dela. E ela foi, né, quando ela se preparou ali para fazer a psicografia, para me passar a mensagem, foi quando ela fez bem assim, ela, né, foi receber ali, foi, dar canalização à mensagem, ela perguntou, quem é você? Né, para a energia que estava ali ao lado dela para se comunicar. E foi quando ela começou a psicografar 3, 4 páginas com um monte de coisa, e ela disse, Denis, é o teu mentor. E ele está pedindo aqui para você começar a estudar o Reiki, porque você tem muita energia e essa energia precisa ser canalizada. E eu fiz, gente, mas o que é o Reiki? Nunca ouvi falar. Comecei a pesquisar sobre o Reiki ali no YouTube, no Google, e vi que muita coisa que eu já tinha estudado batia, combinava com o Reiki. E a mãe do meu amigo disse, Denis, eu tenho uma pessoa
que ela ensina reiki, que ela aplica reiki. Eu vou te levar lá. E quando eu cheguei já para aprender, né, conhecer essa senhora, eu já gostei da energia dela, eu já gostei dela. Fiz, gente, se o reiki deixa a pessoa assim, igual essa mulher, eu já quero. Sabe aquelas pessoas que você conhece e quer grudar, da energia ser tão boa? Ela me aplicou o reiki pela primeira vez, para eu poder conhecer, e ali eu fiquei deslumbrado. Guta, eu acordei, parecia que, tipo, gente, tô no céu, morri, tô no céu. A minha mente vazia, tranquila, porque eu estava bem agitado. Eu senti que a minha ansiedade diminuiu, uma sensação de paz interna, uma sensação de conexão comigo mesmo, coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Eu fiz, gente, eu quero isso. Aí decidi fazer o curso, né, fiz o nível 1, e quando eu fiz o curso, parecia que eu relembrava o conteúdo. Parecia que eu já tinha o curso e estava apenas fazendo uma reciclagem, porque todo o conteúdo fazia muito sentido e tocava a minha alma. Então, quando a gente aprende os níveis do Reiki, a gente fica 21 dias se aplicando para poder conhecer a energia, saber como ela age no nosso corpo, para depois a gente aplicar nos outros. E nesses 21 dias que eu comecei a me aplicar, sentir, né, a energia em mim, foi mágico. Eu tive várias sensações, tive vários insights, várias ideias. Eu realmente, o meu campo mental, né, se expandiu, a minha consciência começou a se abrir para outros assuntos. E foi ali que eu decidi trabalhar com reiki, aplicar nas pessoas, porque era tão bom para mim. Eu dizia, gente, as pessoas precisam conhecer. Eu preciso aplicar o reiki nas pessoas. Até também eu precisava de cobaias, né? Eu precisava ter uma pessoa ali para aplicar. Só que quando eu comecei a falar para as pessoas, aí que veio o X da questão. Muita gente não acreditava, muita gente confundia com espiritismo, com passe espírita. Aí eu comecei a encontrar umas barreiras que eu não sabia que existiam. E ali eu comecei a estudar cada vez mais e comecei a me especializar, né, me profissionalizar como terapeuta mesmo, para levar o reiki para as pessoas, para que as pessoas realmente entendessem o que era essa técnica mágica, maravilhosa. Só que eu mesmo, Denis, tinha uma grande crença. Por quê? Eu imaginava que se eu oferecer o reiki como terapeuta mesmo, eu não ia ter muito crédito, as pessoas não iam vir, eu não ia ter muitos clientes, porque eles confundiam com passe espírita. Então, o que eu fiz? Eu estudei a acupuntura, a medicina chinesa, me formei, pensando que eu vou trabalhar com acupuntura, porque é uma técnica mais fácil das pessoas, a maioria das pessoas já conhecem, os médicos indicam, e se porventura tiver a oportunidade de oferecer o reiki, eu ofereço. Só que, quando as coisas têm de ser, elas são, né? A espiritualidade, ela fez, não, Denis, você não está entendendo. Quem Vai tem... guiando, ó, querido, vai para cá, vai para lá e vai te colocando na pessoa que você tem que estar no seu propósito. Eu comecei a atender e, pasme, 80% dos meus clientes eram reiki e 20% acupuntura. Ou seja, era uma crença minha. Então, eu atendia com acupuntura as pessoas com dores, né? Então, por exemplo, travei o pescoço, dor na coluna, dor no joelho, mas todo mundo vinha, Denis, estou estressada, eu quero esse reiki, quero conhecer esse reiki. E, claro, começou-se o boca a boca, né? Eu aplicava reiki numa pessoa, aí a pessoa, nossa, já quero trazer meu marido. Nossa, já vou falar para o meu amigo que está precisando. E ali, eu comecei a criar meu nome com reiki, né, como mestre em reiki. Aí eu comecei a fazer os outros níveis, até me tornar mestre, para eu poder ensinar a técnica. Então, o reiki, Guto, ele chegou na minha vida de uma forma meio que inesperada, porque eu não conhecia, não sabia nem que existia, mas foi meu próprio mentor. Eu tenho até hoje essa carta, eu leio ela quase todos os dias para poder relembrar e o quanto ele me ajudou, né, no meu processo de despertar de consciência, de desenvolvimento espiritual. E ali, até os meus próprios clientes, eu pude ver as transformações. Porque por mais que a gente aplique reiki na mesma pessoa, por exemplo, eu fechava pacotes de 10 sessões de reiki, a mesma pessoa, as 10 sessões nunca eram iguais. Eram sempre diferentes. E sempre percepções diferentes.
Então, ainda hoje, eu fico pasmo com os benefícios do reiki para tudo, né? Para a saúde mental, emocional, física. Se der tempo aqui, eu quero contar depois um caso de uma grávida que eu estou tratando ela agora. E está sendo muito interessante, está sendo até novo para mim como profissional, porque ela era uma tentante, né? A gente chama quando a pessoa está querendo engravidar e está ali tentando por diversos meios, por inseminação artificial e não consegue. E quando a gente começou o processo do reiki, aí a mágica aconteceu. Mas eu vou contar mais no finalzinho do podcast para deixar você aí curioso. Conta que eu sou curiosa. Tu não sabe que eu sou curiosa? Conta logo isso aí, menino. A Augusta já está aqui querendo, está precisando de reiki. Já sabe como eu sou. Então, o que acontece? Antes da gente começar ali na parte de saúde mental, propriamente dita, mas que também faz parte. Essa minha cliente, ela é prima de uma amiga. E ela está sendo assistida por uma equipe, porque o sonho dela é engravidar. Então, ela está fazendo acupuntura para engravidar, para fertilização, está com um plano alimentar por uma nutricionista e outros médicos. É em torno de uns 5 médicos que ela está se tratando. E aí... porque tem que ir na medicina na moderna mesmo, né? A gente tem que ir no médico, fazer os exames, porque é físico, inicialmente é físico. Quando Exatamente. O físico não consegue dar conta só, e vamos, né, pegar os outros corpos nossos para poder a gente ver qual é a alteração que está tendo para coordenar aquilo ali e fazer o que está querendo fazer, né? O resultado, que é, no caso dela, a gravidez, né? Exatamente. E ela foi a nutricionista dela que disse para ela: você está muito ansiosa, porque ela já perdeu, ela já fez inseminação artificial 2 vezes e ela já tinha perdido. Então, esse era o último óvulo, né, que ela conseguiu, que estava sadio, que é a última tentativa dela. Então, ela estava estressada, ela estava ansiosa, que é extremamente normal. E foi a nutricionista dela que falou: você precisa se acalmar, procure o reiki. E ela conversou com a minha amiga, fez: nossa, minha nutricionista indicou fazer o reiki e tal. Tu conhece alguém? Ela: claro, o Denis. E eu já conheço ela. Só que ela ficou na mente, eu acho que Denis acupunturista, não Denis reikiano. E foi ali que fizemos a primeira sessão online, né? Porque a gente mora distante aqui em São Paulo, eu estou em Guarulhos, ela está lá em São Paulo, Interlagos. Ou seja, quem é de São Paulo sabe o quanto é distante. Eu fiz: então vamos fazer uma sessão experimental à distância, porque ela não sabia nem que podia aplicar o reiki à distância. E na primeira sessão, Guta, eu pude sentir ali na região do abdômen dela que ela estava com a energia muito baixa. Ela tinha, não tinha quase energia na região do abdômen, né, que são os pontos energéticos que tem na região do abdômen. E ali eu identifiquei, eu fiz: gente, se ela não energizar essa região, ela não vai conseguir gerar nada. Pode ter todo aquilo que você falou. Eles estavam tratando o corpo físico, fazendo exames, mas e o campo energético? Né? Porque se vai gerar um outro ser, precisa de energia. Se a gente precisa de energia para a gente sobreviver, ainda mais gerando um outro ser. Então eu trouxe para ela, eu fiz: bem, você está sem energia na região da barriga e a gente precisa fazer um tratamento. E assim fechamos, né, criamos um plano terapêutico para ela, e foi muito engraçado que na primeira sessão ela estava com energia muito baixa nesses pontos, na região do abdômen, principalmente no ventre. Na segunda sessão, eu já comecei a sentir um fluxo energético, já comecei a sentir mais energia. Na terceira, aí já foi aumentando. E numa dessas eu tive um insight de ela vir presencialmente. Então a gente começou a marcar aos sábados para ela vir, para eu aplicar reiki presencialmente. E foi muito interessante que fizemos 3 sessões presenciais na véspera do que ela ia fazer a inseminação. Então, na última sessão, né, que a gente fez num sábado, e ela ia fazer a inseminação na segunda, quando eu apliquei o reiki nela, eu senti literalmente a barriga dela gigante, de grávida de 9 meses. Tinha muita energia. Então eu aplicava o reiki, botava as mãos, a sensação plena que eu tinha que ela estava com a barriga de 9 meses. E ali ela fez a inseminação na segunda-feira,
aí espera um período, né, para fazer novos exames, para ter a confirmação da gravidez e tal, e resumo da ópera, ela está com 4 meses. Então foi muito interessante, porque eu até brinco com ela. Eu digo, nossa, eu também participei, fiz parte da equipe, né? E em outras terapias que eu trabalho, energética também, eu já consegui visualizar mais ou menos o rosto do filho dela. Então a gente está trabalhando, né, também a parte energética, e claro, ela também está com a equipe física, mas eu não estou dizendo que, tipo, nossa, ela engravidou só por causa do reiki, não é isso. Mas o Não, reiki a soma. foi muito para trabalhar, para harmonizar todos os corpos. O corpo físico já estava sendo muito, muito bem trabalhado, o energético com a acupuntura, mas precisa um alinhamento. Né? Claro, ela começou a ficar menos ansiosa, menos estressada. Quando ela perdeu os outros filhos, né, os outros óvulos, ela estava quase chegando no terceiro mês. Então, na cabeça dela, ela estava com medo de chegar ao terceiro mês e perder. Então, a gente trabalhou, além de reprogramação mental, algumas técnicas do Reiki para tirar realmente esse medo, para ela conseguir chegar no quarto mês de forma mais tranquila, sem ficar naquela ansiedade. Ai, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Será que eu vou perder no terceiro mês de novo? Claro que é até compreensível. Então, foi muito interessante, Guta, porque todas as minhas percepções, eu como terapeuta, eu nunca tinha trabalhado numa gestante, assim, numa tentante, já apliquei reiki em gestantes, mas já estava com a barriga grande, de 4, 5, 6 meses, mas nesse quesito, né, que a gente foi bem do início até efetivar, ultrapassar os 3 meses, nossa, foi uma conquista para todo mundo, né? Para mim, para ela, para a família, que está todo mundo na expectativa. O reiki, eu digo assim, que ele meio que alinha, né? Ele dá prumo. Eu até digo a você, a minha primeira experiência com reiki, tomando, né, sendo aplicada reiki em mim, foi, acho que 25 anos atrás, 25, 26 por aí, quando eu estava estudando para vestibular. Eu estudando para vestibular, para a faculdade, né, de odonto, e aquele estresse, tinha feito intercâmbio, voltei, não lembrava mais de nada, tinha que estudar feito uma louca, fazia terceiro ano do colégio, estudando, fazendo cursinho à noite, aquela loucura, estresse puro. A mamãe, vai para o reiki. Aí minha mãe mandou ir para uma pessoa maravilhosa que aplicava reiki aqui em Recife, e que eu moro em Recife, né? Recife, São Paulo. Por enquanto, lá e cá. Então, naquela época era só Recife, então eu fazia reiki aqui em Recife, fiquei fazendo um tempo, e aquilo ali me deu um equilíbrio muito grande, me ajudou bastante. Logicamente, se eu não estudasse, não teria passado. Como você falou, não é só o reiki. Agora, o reiki ajudou a dar um prumo, ajudou a dar um equilíbrio, uma sensatez, a gente eliminar pensamentos mais negativos, focar nas coisas mais positivas, ele dá um alinhamento, né? Fala um pouquinho desse alinhamento. É um alinhamento de chakra, é uma puxada de energia. Na física quântica, vamos dizer assim, o reiki, ele é um trabalho de energia, não é isso? Isso. Mas evolui aí, porque eu também não sei tanto. Então vamos lá. A gente falou tanto de reiki, dos benefícios, alguns benefícios do reiki, mas o que é de fato o reiki? O reiki é uma técnica, uma terapia energética, ela é de origem japonesa e ela já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, já é aplicada em vários postos do SUS. Tem grandes hospitais, como por exemplo o Albert Einstein, aqui em São Paulo, que tem alas inteiras para trabalhar o reiki nos pacientes. E por que o reiki é trabalhado nos pacientes? Porque ele ajuda a aumentar a imunidade e também a recuperação mais rápida, né? A recuperação física. Então, ele além de ser, né, ter esses grandes nomes como o SUS, OMS, grandes hospitais, ele é ensinado também no SENAC, né, eu já tive a oportunidade de ministrar curso de reiki no SENAC, ou seja, o reiki é uma terapia que através da imposição das mãos, a gente canaliza, né, o terapeuta, o reikiano, a gente canaliza essa energia, que é a energia cósmica universal, a energia que está no universo, para a pessoa, ou para o animal. A gente pode aplicar reiki, Guta, em outra pessoa, em animais, no ambiente, nas plantas, ou seja, foi um ser, vibrou, a gente pode aplicar reiki. Posso aplicar reiki na água, posso limpar o ambiente com reiki. Então, é uma técnica que não é a nossa energia,
né? Como é que funciona? Na verdade, eu vou trazer até um conteúdo aqui de cursos, né? Porque o reiki, ele é a junção de duas energias. Tem a energia rei, que é a energia cósmica do universo, com a ki, que é a nossa, né? No Japão, eles chamam a energia de ki, na China de chi, na Índia de prana, mas na verdade é tudo energia. Então, como acontece? O terapeuta, ele vai se concentrar, vai canalizar a energia rei, junto com a minha energia, que é aqui, é de todo mundo tem o ki. Eu até brinco, faz um shake energético aqui na região do chakra cardíaco, na região do coração, e se transforma no reiki, que sai através das nossas mãos. Então, o reiki, quando ele entra em contato, né, no corpo físico, o reiki ele não é nem positivo nem negativo. Ele não tem polaridade, mas ele tem a função de harmonizar. Ou seja, se você está muito agitado, é porque a sua energia yang está lá em cima. Você está aquela coisa, nossa, eu estou muito estressado, muito agitado. Aí o reiki vem o quê? Diminui esse estresse, diminui essa ansiedade e te volta ao equilíbrio. Aí você, às vezes, pode estar ali muito cabisbaixo, sem energia. Sabe aquela coisa se arrastando? Você acorda e parece... Você dormiu, acordou e parece que nem teve noite. Ou seja, a tua energia está muito baixa. O reiki vem e aumenta essa energia, te dá mais energia. Ou seja, ele pode trabalhar a tua energia yang, né? Te tirar lá do estresse, do movimento, de fazer muito, a pessoa muito acelerada, ou potencializar a tua energia yin, que é aquela energia mais calma, mais tranquila. Então, assim, as duas energias têm que estar em equilíbrio. Eu não posso estar muito yang, muito estressado, mas também eu não posso estar muito yin, muito lá embaixo, tipo, parecendo um zumbi. Então, o reiki ele vem ajustar essas energias. E por onde é que o reiki entra no nosso corpo? Que são os pontos energéticos que nós temos, que são os famosos chakras, que são pontos energéticos que nós temos os 7 principais e também os secundários. A gente tem chakra nas mãos, por onde o reiki ele é canalizado, temos nos pés, temos nos joelhos, temos na nuca. Então, temos vários e vários outros pontos. Então, quando o reiki, a gente envia o reiki, seja de forma presencial ou à distância para outra pessoa, ele vai ajustando. Sabe, tipo, a analogia que eu sempre uso, fazer uma faxina. Quando você vai fazer uma faxina boa, daquela faxina que limpa tudo, você bota todos os móveis para cima, né? Quem chega na tua casa vai dizer, nossa senhora, que bagunça é essa? Mas não é bagunça, você desarrumou para limpar. Faz aquela limpeza assim, da boa, e depois você bota os móveis todos no lugar. Então o reiki, ele vai fazer isso. Então muitas vezes a gente já está acostumado a viver numa casa bagunçada. A gente não sabe mais o que é uma casa organizada, seja de forma física ou de forma interna. Então, a gente às vezes está tão acostumado a estar estressado, ansioso, no piloto automático, respondendo no automático, explodindo por qualquer coisa, que quando a gente entra num estado de tranquilidade, que é o nosso estado normal, a gente estranha. Então, muita gente estranha o reiki, né, a primeira sessão principalmente, porque ele vai trazer esse arrumar da casa. Né? Então, você é igual, tipo, se a sua casa por anos está bagunçada, aí você sai e volta, sei lá, e a faxineira deixou tudo um brinco, você vai até se perder na casa. Gente, mas eu não encontro, né? Não tem a bagunça, tem pessoas que se encontram na própria bagunça, então o reiki ele vai fazer essa harmonia, né? Ele vai te equilibrar, fazendo com que você fique com a mente tranquila, com os pensamentos mais concatenados, né? Você durma melhor, você tem uma sensação interna de paz, de conexão consigo, que é a nossa essência. Ou seja, deveria ser esse estado normal. Não, e de vez em quando o estresse. Só que hoje a gente, infelizmente, tá no contrário. Né? Eu estava pensando, falou aí de mudança, tal, de casa, tal. Eu fiquei pensando assim, as pessoas estão muito acostumadas com a zona de conforto, né? E a zona de conforto não obrigatoriamente é tão confortável assim. É um termo que se usa, zona de conforto, para o que você está acostumado. Às vezes, a zona de conforto é uma bagunça total. A zona de Sim. conforto é destrutiva. A zona de conforto é sabotadora.
Então, a zona de conforto, em geral, aqui para nós, né, em geral, assim, ela não é tão positiva assim. Então, as pessoas, eu vou ter que fazer reiki, eu vou ter que fazer uma movimentação, sei lá o quê, eu vou ter que acender um incenso, eu vou ter que, não quero porque eu não estou acostumado. Mas se você, de repente, fizer algo desse tipo, é positivo para você. De repente, assim, muito provavelmente, né? É uma saída da zona de conforto para algo melhor. Nem sempre a zona de conforto é positiva. Aí é como você falou, as pessoas, tá bagunçado, mas estou me acostumando. Será que isso é legal? Até no mundo físico, quando se fala de empreendedorismo, de negócio, de business e tudo, a arrumação é fundamental, até para você, né? Tem aquele filme, que eu esqueci até o nome, que eu vi recentemente falando, que o rapaz toma uma pílula e fica mais desperto e tal. A primeira coisa que ele faz é arrumar a casa. Ele não sai louco para ver a livraria, nananã. Tive aquele filme da Lucy, é outro, que esqueci o nome. Tô até para ver. E tem essa situação que ele sai arrumando a casa, porque a casa arrumada ele consegue mais tira coisa que não precisa, joga fora, doa o que, né, for útil para outra pessoa, o que não for, joga fora mesmo, dá aquele reset físico, né? Aproveita, limpa também, aí sim você consegue coordenar as coisas, até pensando assim, é uma coisa super real, né? E o reiki, principalmente, você consegue fazer esse alinhamento, consegue fazer essa coordenação para você seguir corretamente a sua vida, seu propósito, o alinhamento dos seus chakras, né? E fala mais um pouquinho assim dessa parte energética. Eu acho o máximo, né? Eu adoro uma física quântica, adoro energia. Eu acho fantástico essa conexão que a gente tem com o universo. Eu, quando vou para o mar, eu sinto aquela coisa assim, que eu não sei explicar como é, mas eu sinto. Então, você que é mestre nesse assunto, fala mais um pouquinho dessa, como é que a gente faz essa absorção, não sei se é conexão, esse link, porque você vira um mensageiro, né? Você pega aquilo do universo e transmite, mais ou menos assim, né? Isso. Uma vez reikiano, sempre reikiano. Então, é tanto que o nível 1 do reiki ele é chamado de o despertar, que é o primeiro nível que você vai estudar. Ou seja, todos nós temos canais energéticos. Então, quando a gente trabalha com acupuntura, a gente trabalha nos meridianos. Todo mundo tem meridiano. Denis, eu acho que eu não tenho. Tem. Eu não acredito. Tem. Não é questão de acreditar. Existe, ponto. Talvez você não conhecesse, não sabia. Então, quando a gente vai iniciar uma pessoa no reiki, trazendo de uma forma bem simples. O mestre, no meu caso, quando eu vou iniciar alunos em reiki, eu vou lá, abro as torneirinhas energéticas que todos têm, só que está fechada, e eu abro, para que essa energia, né, do universo possa passar por mim. E uma vez aberta, eu não fecho mais. Denis, passei 10 anos, sou reikiano há 10 anos, faz 10 anos que eu não aplico. Ainda é reikiano. É só voltar para a prática que você vai sentir o fluxo de energia. Então, a gente pega essa energia, né, do universo, ela passa por a gente, não é nossa, ela passa através da gente. Só que, quando a gente aplica, Guta, a gente também recebe, porque é como se fosse uma mangueira. Então, se você conectou uma mangueira numa torneira e vai, sei lá, aguar suas plantas, é impossível a água passar por dentro da mangueira sem molhar a mangueira por dentro. Molha. A mesma coisa somos nós. Então, a gente aplica o reiki, a gente também recebe, porque está passando por nós, a gente também é tratado para passar para o outro. Então, é tanto que, às vezes, a gente tem o desejo de aplicar, não é nem de receber e nem de se aplicar. É muito normal, às vezes, eu acordar, nossa, eu estou com vontade de aplicar um reiki em alguém hoje. Tipo, eu senti a energia passando por mim, mas, ao mesmo tempo, ajudando outra pessoa. Então, é muito bom porque a gente começa a se conectar com a energia reiki, né, com o universo, que é a energia do universo, e, naturalmente, a gente começa a ter desejos de estudar sobre energia, física quântica, como é que o universo funciona. Porque se eu estou usando uma energia universal, é claro que vai me dar vontade de estudar sobre aquela fonte. Né? Então, por exemplo, você que é dentista, você vai usar um novo aparelho, né? Que aí que você gostou, usou, amou, o teu paciente também amou. É natural que você queira saber o material, sei lá, quem fabricou. Você vai estudar um pouco sobre aquele aparelho para entender o porquê você gostou tanto dele. É igual o reiki.
Então, ele começa a despertar essa curiosidade, né, essa vontade de estudar, e também, como a gente se sente muito conectado com o universo, a gente começa a desenvolver muito a intuição. No que eu estou ali com a mente calma, com a mente tranquila, com a mente focada, com a sensação de paz interior, eu me sinto melhor e mais feliz. A minha vibração começa a aumentar naturalmente, coisas boas começam a aparecer. Né? Então, falando um pouquinho de vibração, mas que isso aí poderia ser tema para um outro podcast, a gente sabe que quando a gente está com a vibração lá embaixo, vibrando na ansiedade, no medo, no estresse, na raiva, na vergonha, a nossa energia está muito densa, a nossa vibração está muito densa, muito pesada. E quando a gente está ali na gratidão, no amor, né, na prosperidade, naquela sensação de paz interna, que o reiki também ajuda, você começa a aumentar a tua vibração. E também, linkando com outro assunto, que é da lei da atração, a gente atrai o que vibra. Então, até de forma indireta, né, ou diretamente, o reiki ele também ajuda nesse quesito, aumentar a sua vibração para que você atraia situações. Então, esse link, né, respondendo a tua pergunta, começa com uma aplicação de reiki, mas daqui a pouco, quando você se torna um estudioso, né, quer ingressar na área, estudar, se aprofundar, ele vai te levando por outros caminhos que você diz, nossa, eu nem imaginava chegar aqui onde eu cheguei. É a maior prova, né? Que fazer o bem faz bem, né? Você fazer isso, você se ilumina junto. E Você o falou reiki é a anteriormente. energia do amor, né? O reiki é considerado a energia de cura, a energia do amor. Você está doando a energia, né, para o outro, aplicando no outro. Então, a gente tem que estar num estado também amoroso para poder enviar energia. Igual você. Você vai atender seus clientes, você tem que estar bem, você vai cuidar da saúde, né, de outra pessoa, da autoestima Isso. de outra pessoa. Então, a gente também, terapeuta, trabalhando com energia, a gente principalmente tem que estar nessa vibração mais alta para poder cuidar do outro. Né? E nós temos nossos próprios problemas, e os pacientes também chegam com muitas informações e problemas deles, e eles às vezes querem desabafar, e eu sou muito acolhedora, né? Eu tenho esse perfil muito acolhedora, de conversar, de bater papo, de querer ajudar, não só para o propósito que a pessoa veio no consultório, mas também na parte pessoal, né? Porque é meu jeito, né? Eu sou meio assim. E o pessoal acha já que eu sou terapeuta no consultório. Pois é, você tem um forte perfil para ser terapeuta. Estou quase virando já. Mas aí termina aqui, conversa e tal. Então, obviamente, quando às vezes sai um paciente, existe uma carga emocional ali. Então, eu sozinha faço um resetzinho meu de segundos ali, de um minuto, para eu estar bem, para atender o próximo paciente, completamente zerada de qualquer coisa, energia ruim, ou de mim mesma, ou do outro paciente que saiu. Então, é importante a gente também fazer essa limpeza do ambiente nosso, de ajudar as pessoas e fazer aquele reset para o próximo paciente chegar e ele estar num ambiente feliz, tranquilo, com energia boa. Denis, eu queria te perguntar sobre a diferença. Você falou um pouquinho, mas não falou a diferença do reiki para o passe espírita, porque é parecido, né? Vamos dizer assim. Isso é uma questão que muita gente confunde e muita gente deixa de fazer o reiki, de receber o reiki, porque confunde com religião. E o reiki não tem nada a ver. Então, o reiki ele é muito confundido com o passe espírita por causa da imposição das mãos. Então, no passe espírita, né, para quem é espírita sabe que o médium ele vai aplicar um passe e usa as mãos. E nós reikianos também. Então, as pessoas confundem muito isso. Só que qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que no reiki a gente usa a energia do universo, né, junto com a nossa energia, o que se transforma no reiki. Ou seja, a energia ela não é minha, eu sou apenas um canal. Já no passe espírita, né, o médium ali, ele está usando o fluido dele, mas também o fluido da entidade, né, do espírito que está ali junto com ele. Então, quem vai numa casa espírita e recebe um passe espírita ali nas cabines, normalmente são em cabines, mas também tem o passe coletivo, tem uma equipe espiritual por trás, ali, né, em cada médium, fazendo esse envio do fluido, né, da energia,
que é diferente, né? Então, nós utilizamos a energia do universo, que é a energia cósmica. Já na casa espírita, eles utilizam a energia, o fluido, né, do espírito, da entidade que está ali, com a do médium. Então, é tanto que, quando o médium ele vai aplicar um passe, né, vai trabalhar como passista naquele dia, é interessante que ele não coma carne, não faça uso de bebida alcoólica, não fume. E no reiki é a mesma coisa? Sim e não. Se eu comer carne, se eu fumar, eu vou conseguir aplicar o reiki da mesma forma. Agora, claro, se eu não consumir, a energia vai ser melhor. Então, assim, essa é a diferença, que no reiki a gente usa a energia do universo e na casa espírita o médium está usando tanto o fluido dele quanto a da entidade, do espírito que está ali trabalhando junto com ele, né, que faz parte também da egrégora da casa. Isso é interessante, assim, sempre ressaltar que essas terapias que a gente fala muito aqui no programa e que a gente vê muito na vida também, não tem nada a ver com religião. São coisas que existem orgânicas, são da natureza, são do ser humano, são do planeta. Não é de nenhuma instituição, de nenhum domínio de nenhuma pessoa física, é do todo. Então, a gente tem pessoas que se habilitam, fazem cursos e criam conhecimento, ou são canalizados e têm essa orientação, né, de mentores, e fazem todo esse desenvolvimento de terapias para poder melhorar o ser humano, seja fisicamente, mentalmente, para ele seguir sua vida com mais harmonia e tranquilidade, felicidade. E no caso do reiki, é exatamente isso, é natural, é a natureza, né? É por isso que eu pensei muito nesse programa, que eu digo, nossa, as pessoas têm um preconceito, têm uma falta de informação tão grande das coisas que confundem tudo, terminam não fazendo nada, enquanto elas têm umas bilhões de possibilidades de alternativas que elas podem utilizar para seu benefício, para o benefício de alguém da sua família, para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está doente mentalmente, emocionalmente, para ajudar. Sempre que alguém está com algum probleminha, né? Que para nada. Ninguém está sempre. Você está 100% na paz, na alegria, na prosperidade, na abundância. Não tem nenhum problema, nenhum. Nada, né? Nenhum probleminha amoroso, nenhum problema. Algum probleminha alguém tem, né? Então, sempre é bom você estar conectado com algo que te faça melhor, que te faça feliz, que te faça vibrar alto, que te faça estar melhorando. E o reiki, eu acho que é uma alternativa super tranquila, assim, de uma tecnologia orgânica da natureza e que é fácil acesso, né? Tantos terapeutas de reiki existem hoje em dia, o conhecimento de reiki está muito mais abrangente hoje em dia, as pessoas estão muito mais, como você falou, muito mais aceitando, né, o reiki e conhecendo como algo totalmente tranquilo que pode ser feito nos hospitais, já estão sendo feitos, tudo. E eu acho que a tendência é normalizar, né? Normalizar o reiki. Né? Exatamente. Eu fico muito... desse preconceito na falta de informação. Exatamente. O que você falou é falta de informação das pessoas e também até falta de conhecimento de como passar a informação dos terapeutas. Foi vendo tanta dificuldade, Guta, dos terapeutas, que eu também já passei por isso, que eu tenho um produto que é uma imersão, que é a Comunica Terapeuta, onde eu ensino como os terapeutas, eles falam das terapias sem falar terapeutiês. Eu até brinco. Gente, não fala em terapeutiês, a gente tem que falar clientiês. Que é o quê? É explicar o que não é palpável, por exemplo, o reiki, para uma pessoa que nunca ouviu falar do reiki, de uma forma que ela entenda e que também ela queira fazer a terapia. Porque uma coisa é eu dizer, nossa, o reiki é uma técnica energética de origem japonesa que vai equilibrar seus chakras. Aí a pessoa, hã? Chácara? Mas o quê? Chácara? Aquele terreno, uma chácara? Né? Muita gente já falou para mim isso. Nossa, mas eu não tenho chácara. Eu moro num apartamento. Não, as pessoas não sabem, Tem confundem. de tudo. Tem de tudo. Aí eu começo lá no curso, né, a ensinar. Gente, a gente tem que falar os benefícios. Então, em nenhum momento aqui eu acredito que eu falei em termos muito técnicos, ou seja, uma terapia que ajuda ao quê? A trabalhar o estresse, a ansiedade, traz uma sensação de paz interna, que é o quê? É o que todo mundo quer. Então,
muitos terapeutas, eles têm essa dificuldade, até porque a gente não aprende, a gente aprende o curso de Reiki, e ok. Mas e como eu falo para o outro? Como é que eu explico para o outro? Né? Como é que o outro ele precisa entender para poder deixar eu entrar na energia dele? E é isso que eu trago, né, nessa imersão, além do curso de Reiki, mas falta realmente informação das pessoas procurarem e também falta técnica de como os terapeutas eles têm que ali falar, porque quem é o detentor da técnica? Sou eu. Mesma coisa, eu vou chegar no teu consultório. Você vai fazer um procedimento em mim, seja estético ou seja como dentista. Você precisa explicar, eu vou fazer tal coisa, você vai ficar assim, vai ficar assado, para eu poder entender e dizer, Guta, ok, pode fazer. Não, Guta, não, acho que não vai ficar legal. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender e você tem que explicar de uma forma que eu entenda. Então, muitas vezes, muitas terapias, elas não são usufruídas por conta dessa barreira na comunicação. Aí eu sempre falo para os meus pacientes e até para os meus clientes, né, meus alunos, gente, sempre utiliza, por exemplo, você acha que a Organização Mundial de Saúde, né, quem dita as regras em relação à saúde, SUS, hospitais, SENAC, né, que é uma grande instituição de ensino, se fosse algo ligado à religião, eles estariam apoiando, eles estariam validando? Não, porque eles validam o que é o quê? O que é ciência, o que funciona. Então, eles não validam coisas com cunho religioso. Então, quando eu trago, aí já fica até uma dica aqui para quem é reikiano que está assistindo, fala para o teu cliente, o reiki já é uma técnica validada pelo SUS, pela Organização Mundial de Saúde, a pessoa, opa, nossa, então realmente não é religião. Então, Tem aí, comprovação científica, né? Tem comprovação científica, não é isso? tem comprovação científica dos benefícios do reiki. Não exatamente do reiki, porque até o momento não conseguiram criar uma máquina para fotografar o reiki. Né? Tipo, isso aqui é o reiki, gente. A cara do reiki é essa. Ainda não. Mas vários estudos foram feitos como colocaram uma pessoa, né, com eletrodos, tanto na parte da cabeça quanto na parte das mãos, em pontos, e um mestre estava aplicando reiki nessa pessoa e a máquina monitorando os sinais vitais. Então, a máquina detectou que a atividade cerebral diminuiu, a pessoa entrou num estado de relaxamento profundo, batimentos cardíacos também diminuíram, ou seja, fizeram a leitura física, né? A pessoa chegou normal, tipo estressada, muitas vezes, com batimento cardíaco acelerado, atividade mental cerebral alta, e só com reiki já foi baixando. Então, já tem estudos científicos comprovados de grupos de enfermeiras que estavam com burnout por conta da pandemia, e ali elas pegaram um grupo que trataram com reiki e sem reiki, então puderam perceber que os benefícios do reiki, né, na parte mental e emocional foram muito mais rápidos. Então, eles estudam os benefícios, né? Não tem como ainda, pelo menos até a data desse podcast, eu não tenho conhecimento de que alguém, nossa, criou uma máquina onde consegue tirar uma foto do reiki, mostrar o que é o reiki. Já Mas já os vai ter. com certeza. Já já vai ter. E no consultório, o que é que as pessoas mais procuram? É estresse, é emocional, é doença física? O que é mais a demanda maior no consultório? A maioria chega por causa de ansiedade. Denis, os clássicos são ansiedade, né, que na ansiedade envolve compulsão alimentar, compulsão por compras, a pessoa está compulsão por doce, estresse, a pessoa está muito estressada, e também a pessoa falta de energia. A pessoa ela diz, Denis, eu estou com energia, assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu já tomei termogênico, eu já tomei polivitamínico, eu já tomei várias coisas, mas parece que a minha energia não sobe. E, claro, não vai subir, porque está precisando de um tratamento energético. Então, ansiedade, Se estresse. dizer, Vidente, só somando aí, eu fui no shopping ontem à noite, fui comprar uma coisa que precisava com minhas filhas, voltei para casa, mas nossa, eu voltei drenada. Eu voltei assim. Cheguei em casa assim, meninas, vão tomar banho, escovar dente, que eu já tinha jantado.
vão dormir. Eu cheguei, estava lesa, assim, lenta. Eu digo, nossa Senhora, o que aconteceu? Ambiente com muita gente, com fluxo intenso de pessoas, com pensamentos negativos, aquela coisa que a gente sabe, né? Tem pontos específicos que a gente sabe do planeta que lugares, né? Que dão uma drenadazinha, tipo shopping é um deles. Nossa, eu cheguei em casa, eu cheguei murcha, assim. Exatamente. Dar uma respirada, uma alinhada, assim, para dormir bem, porque eu cheguei moída, como a drenada. gente fala. Chegou moída. Baixo, né? Cheguei fraquinha. Então, muita gente fica, né, com essa sensação. Você foi no shopping, voltou, já identificou. Mas tem muita gente, Guta, que infelizmente se acostumou a viver assim, se arrastando, sem energia. Então, quando a pessoa chega, né, a maioria dos meus clientes, eles chegam com essas questões. Claro que na sessão de Reiki, ali eu vou identificando outras coisas, porque eu consigo, né, eu todo reikiano, ele consegue mensurar, sentir, através dos chakras, né, dos pontos energéticos, como está determinada situação. Então, às vezes, a pessoa chega por ansiedade. Quando eu aplico o reiki nela, eu consigo sentir que tem uma questão de falta de perdão, tem uma questão envolvendo trabalho, empresa, tem uma questão envolvendo que aquela baixa energia dela é porque ela foi drenada em algum lugar, em algum ponto. Então, assim, ela chega com uma causa. O bom do reiki, eu até brinco, eu digo, gente, o reiki é fofoqueiro. Só que ele é um fofoqueiro que ele faz o seguinte, a pessoa chega com uma questão, a ansiedade. Só que o reiki conta, né, conta entre aspas, né, a gente, o terapeuta, consegue sentir outras questões. E, claro, a gente tem uma sensação e a gente vai perguntar ao cliente, faz sentido? Eu senti tal ponto que estava precisando de tal energia, que está ligado com tal emoção, tudo isso assim. Claro, estou falando de forma bem rápida, porque eu detalho mais nos cursos, mas a gente consegue identificar outras questões que o cliente faz. Nossa, faz muito sentido. Nossa, Denis, nossa, como é que tu descobriu? Eu nem te contei. Eu digo, o reiki fofoqueiro, o reiki acabou me contando. Então, por ser uma terapia integrativa, né, trabalhar o físico, mental, emocional e espiritual, a pessoa chega com uma questão mental, mas a gente consegue sentir que tem outras questões envolvidas também para tratar o todo. Então, o reiki, assim, eu sou fascinado pelo reiki por conta disso, né? Por conta dessa agilidade que ele traz no tratamento e por ele me mostrar, né, coisas que a pessoa nem falou, mas que também ela está precisando tratar. É muito legal isso. Você cria uma sintonia, né? Tem uma palavrinha aqui, uma ressonância, não sei, com o paciente, você termina sentindo aquele que está sentindo. Todo terapeuta de Reiki tem essa possibilidade de ter essa sensação, ou só porque você que é mestre, ou a pessoa que tem uma mediunidade que tem isso? Porque eu tenho uma amiga que tem mediunidade, que ela chega perto de você e faz, ai, tem uma coisa no seu olho. Como é que você sabe que tem uma coisa no meu olho? Não, porque eu toquei em você, senti uma dor no meu olho, então eu achei que você está com uma coisa no seu olho. Aí, então ela tem isso dela, é orgânico, assim. Mas ela nunca trabalhou, mas é dela. É bem interessante, mas toda pessoa pode fazer reiki, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma mediunidade aflorada, vai fazer reiki, ele consegue abrir mediunidades, desenvolver essas conexões, ou é relativo? Então, consegue. Todos nós, né, segundo o Espiritismo, todos nós somos médiums. Só que uns desenvolvem, outros não. Assim como todo mundo tem os canais energéticos. Só que uns abrem quando se torna reikiano ou faz outra terapia energética e outros não. Mas todos nós temos. Então, quando a pessoa se torna reikiano, ela consegue ter essa sensibilidade. Claro, essa sensibilidade vem com prática. Como eu sou mestre, eu atendo muito com reiki, então já tenho uma sensibilidade muito aflorada. Então, às vezes, pela fala da pessoa, eu já estou aqui imaginando, já estou visualizando quais são os pontos energéticos que vão estar desequilibrados. E quando eu aplico o reiki, já bate, né, com o que eu imaginei, com a sensação que eu estou tendo. Eu comprovo ali. Então, só que tudo isso é prática, Guta. Então, quanto mais você pratica, mais você cria sensibilidade energética, a tua intuição aumenta, a tua consciência também se expande, você fica mais perceptível, a própria energia reiki, o fluxo
é maior, eu tenho um fluxo energético muito forte. Todo mundo diz, nossa, Denis, teu reiki, sei lá, é bem forte, porque eu pratico muito, né? Tanto em mim quanto nas outras pessoas. Então, a questão da mediunidade, quando você já tem um lado espiritual mais aflorado, você é uma pessoa que gosta muito de estudar sobre, ou que você trabalhou anos, por exemplo, numa casa espírita, né, que você trabalhou bem a tua mediunidade, quando você vai aplicar o reiki, claro, você já é uma ferramenta trabalhada, afiada. Qualquer técnica energética, você vai ter uma percepção maior porque você já vem trabalhando ela há muito tempo. Mas quem está ali do zero, começando agora, entrando nesse despertar agora, consegue também. Porém, vai ter que praticar, né? Como tudo na vida. A prática leva à perfeição, né? Cada vez mais você pratica, melhor você fica. É, tudo na vida. É, eu digo por mim também, eu já até fiz curso de mediunidade e tal, para ver se aflorava com a mediunidade, que eu fico achando que eu não tenho nenhuma, mas acho que eu tenho um bocado. Aí, É só estudar, aí praticar. dá uma preguiça às vezes, porque tem que fazer uns esforços assim de concentração, que às vezes no corre-corre a pessoa não consegue. Aí termina que você faz uma coisa, faz outra, aí você não consegue forçar mais. Tem gente que tem uma facilidade, né? Já nasce com isso, já tem aflorado, ou como você falou. Acho interessante uma coisa que você falou no começo, que quando você começou a estudar o reiki, parecia que você já tinha estudado, parecia que era algo natural. Existem memórias das nossas vidas passadas, dos nossos eus de antes, né? E que Uhum. está guardado em algum canto da gente. E quando a gente cria uma habilidade, você vai, poxa, eu sou tão boa nisso, nunca tentei, já desenvolvi isso tão fácil, né, com facilidade. Até no esporte, alguma coisa, eu nunca fiz esse esporte, de repente eu fiz super bem, como é que pode uma coisa assim? Né? Então, tem coisas que tá na nossa memória e que vão desenvolver. Se a gente fizer só isso aqui, o negócio já pluf, explode lá, o desenvolvimento, a evolução, porque é como se fosse uma lembrança, né? Um retorno para algo que você já usou, você já Já tinha, viveu. O você já conhecimento viveu. milenar, né, que a gente tem, assim como tem a memória muscular, você malhou por muito tempo, aí parou um período. Aí quando você volta a malhar, claro, vai doer no início, mas você já tem uma memória muscular. A mesma coisa somos nós. A gente tem uma memória energética, né? Então, se, por exemplo, por exemplo, eu não sei de fato, mas eu acredito que eu já deva ter trabalhado em outras vidas com cura, através das mãos, porque eu acho lindo, eu sou fascinado. Eu fui assistir o filme Nosso Lar e o que eu mais me emocionava e chorava quando eu via os trabalhadores aplicando passe, né, trabalhando com as mãos. Então, trabalhar com as mãos é uma coisa que, assim, eu fico vontade de chorar. Eu fiz bem. Então, isso com certeza já deve vir de outras vidas, né? Porque eu me identifiquei com o rei, que eu tenho essa energia, o fluxo energético forte. Ou seja, quando a gente se identifica com um conhecimento que é novo, mas que você diz, nossa, parece que eu já vivi, você aprende com muita facilidade, porque realmente é você resgatando aquela tua memória. É maravilhoso. E interessante também você fazer a identificação das coisas de corpo, né? De como o seu corpo responde. Você Sim. está fazendo um reiki numa pessoa, de repente você percebe que tem alguma coisa no abdômen, ou no braço, ou na perna, mas aí às vezes é porque você sente um estalo, uma intuição, ou também às vezes você tem alguma coisa na sua própria perna, né? Aí você, opa, senti Sim. uma coisa na minha perna, acho que esse paciente está com uma coisa na perna. Aí você, como você falou, pergunta se faz sentido, né? Se é isso mesmo. Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa sem e faz, não, foi a minha perna mesmo, não foi a perna do paciente. Não, às vezes é uma informação que está chegando de uma maneira para você compreender, né? Isso é bem interessante. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque a gente vai aplicar o reiki, né? Por exemplo, eu estou ali aplicando o reiki, e às vezes eu sinto um mal-estar, por exemplo, no meu coração. Mas eu já sei identificar que não é físico e que não é meu, mas que a energia está dizendo, fica mais no coração, ou vai para o coração. Então, muitas vezes, pelo protocolo, a gente começa aplicando pela cabeça, até ir aos pés. Mas eu já comecei na cabeça uma vez e ficou aquela intuição, vai para o pé, vai para o pé. Eu pulei da cabeça e fui direto para o pé. E não entendi, mas eu fiz o que eu estava sentindo. Depois eu falei para a pessoa, ela fez, nossa, Denis, é porque eu esqueci de te falar. Eu estava com tanta dor no pé que eu estava mal conseguindo andar.
É porque eu estou tão focado na ansiedade que eu esqueci do pé. Só que a energia mandou eu ir lá para o pé porque estava causando muita dor para ela. Então, essa conexão que a gente tem com a energia, né, vem com a prática, e a gente aprende a ouvir a nossa intuição, né, ou no corpo mesmo. Né, se você sente um mal-estar no teu corpo e você sabe que não é seu, aí você já identifica que a energia quer te falar alguma coisa. É maravilhoso. Ô, Denis, me fala, você dá cursos, você aplica reiki, me fala aí teus Instagram, e-mail, para todo mundo Bem, saber seu trabalho. Eu aplico reiki de forma presencial aqui em Guarulhos, para quem é da região, e também no Espaço Evoluir. Eu e mais outros terapeutas temos um espaço, e eu entro com a parte energética, à distância, para qualquer lugar do planeta. Então, eu tenho clientes na Europa, nos Estados Unidos, até na Oceania, uma amiga minha, e pode ser enviado à distância também, e ministro cursos de reiki, tanto presenciais quanto online. Então, se você quer se tornar reikiano ou quer experimentar a energia presencial ou online, né, você pode me encontrar no meu perfil, que é o Denis França Oficial, lá no Instagram, e tem também tem meu e-mail, se você quiser entrar em contato, que é o institutodenisfrança@gmail.com, e meu telefone que está aqui, né, o 81, que eu sou de Recife, né, conterrâneo da Guta, 999839475, atendo por todos esses meios de comunicação. Eu só digo uma coisa: você experimentou o reiki, você vai viciar e a tua qualidade de vida vai mudar para muito melhor. Com certeza, eu falo por mim, que já recebi reiki há muito tempo atrás e vi como foi bom. É sempre bom. Minha mãe é reikiana também, então, não, tudo lá em casa. Aí, tô com uma dor aqui. Vem cá que eu vou aplicar reiki. Eu digo, calma, mamãe, peraí. Não, mãe, eu tô com uma coisa, tô tão estressada. Venha que eu vou lhe aplicar reiki. Vá, para em casa que eu vou mandar à distância. Eu digo, peraí, mamãe, deixa eu fazer outra coisa, depois eu comigo com você. Não, ela quer aplicar reiki o tempo todo, né? Tudo dela é o reiki. Porque sabe que funciona, né? E a pessoa se sente útil de saber que pode usar esse artifício, né, essa ferramenta, para melhorar o outro. É maravilhoso, como você falou. Não faz Denis, mal, né? Tem efeito colateral. exatamente, eu te agradeço muito. Estou muito feliz de você aqui comigo, é um prazer enorme. É a primeira vez que a gente está fazendo uma gravação, mas terão várias, porque o Denis tem muita coisa, a gente pode falar com cultura também, tem muitas coisas maravilhosas. Agradeço vocês que estão assistindo. Também acompanho nas minhas redes sociais, doutora Guta Maranhão e o Saúde Desperta GM, as duas redes sociais do Instagram, aqui no YouTube, com Saúde Desperta, todas as vezes trazendo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, trazendo para você convidados maravilhosos que podem colaborar energeticamente, fisicamente para a sua vida e fazer você ter uma vida mais feliz, mais saudável, com essa conexão com o universo e o seu universo interno também. Um prazer enorme, muito obrigada. Até a próxima. Até.